Obrigado, Harumi. Gente, eu preciso começar dizendo que o que vocês estão fazendo na Gacira é modelo, na verdade, né? Porque é super profissional, conectado em várias redes. A gente sabe como é difícil fazer essas coisas, né? Essa gestão, então é muito impressionante. Eu acho que vocês estão fazendo isso, de fato, como um modelo para outros grupos, né? De como manejar essa história toda. Por um lado é muito bom, né, porque a gente consegue estar junto, então eu vi aqui alguém de Manaus falando, certamente tem pessoas de outros lugares, eu estou no Rio agora, vocês em Maringá, mas não é fácil você conseguir articular e fazer essa coisa toda acontecer, enfim, 100 pessoas, incrível mesmo, super legal. Então já passo daí aos meus agradecimentos, Harumi, Mariane, Wanda, muito bom estar aqui com vocês. Eu adoraria estar em Maringá agora, na verdade, né? Eu tenho uma relação, durante o meu mestrado, eu frequentei muito o Paraná, essa região do Paraná, e além de tudo, Maringá tem aquela coisa que eu acho das mais maravilhosas histórias do catolicismo, que é aquela catedral incrível, né? Mas, enfim, quem não conhece muito a catedral pode dar um Google aí, Catedral de Maringá, e a história, para ser muito breve, é que o Dom Jaime Luiz Coelho, né, na década de 50, era um cara meio fascinado pela corrida espacial, ou pelo menos essa é a história, mas depois eu fui checar no site da Arquidiocese e parece que é isso mesmo, né? Eles assumiram. E aí a catedral tem o formato da Sputnik, né? Que é uma coisa sensacional, né? Suco de Brasil mesmo, né? Para quem não conhece aí, recomendo muito, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou dividir a minha fala em duas partes, né? Na primeira, eu vou argumentar basicamente que nos últimos anos, se nos últimos anos a religião e política viraram temas meio incontornáveis, quer dizer, está todo mundo falando disso, né? Porque não tem como não falar disso, a gente passa a, de alguma maneira, ser convocado a falar sobre isso, mesmo que esse não seja o nosso tema de especialidade. É preciso voltar para o catolicismo. Então, eu acho muito oportuno que a gente volte para o catolicismo de tempos em tempos, especialmente nesse momento. Eu coordenei o GT da Unpox de Religião e Sociedade, e a constatação no final do GT é que não tinha nenhum trabalho de catolicismo, né? Então, cadê os católicos, né? Eu acho que isso diz muito sobre para onde está indo as pesquisas. Então, quem está aí pensando nas pesquisas, eu gostaria de reforçar, olhem para o catolicismo, tem muita coisa para olhar aí, né? E muita coisa para olhar, inclusive para pensar a política e religião, né? Então, essa é a minha primeira parte. E na segunda parte eu vou abordar mais diretamente esse caso controverso envolvendo as católicas pelo direito de decidir, né? E certos grupos de uma direita brasileira, né? Eu preciso começar dizendo que, obviamente, tem uma questão de gênero aqui, né? Que me coloca numa posição um pouco enrascada, né? Assim, tô eu aqui, macho, branco, falando sobre católicas pelo direito de decidir, né? Obviamente eu tenho consciência disso e me dou conta, isso me faz pensar. Então eu queria, de saída, começar marcando isso e marcando que a minha solução para essa situação um pouco constrangedora é justamente pensar em catolicismo conservador de maneira mais abrangente. Não estou falando aqui em nome de nenhuma das católicas, nenhuma delas precisa de mim para falar nada, né? São muito mais poderosos do que eu, inclusive, né? Zeca é uma grande amiga, uma grande parceira, e a gente tem feito coisas juntos, então, na verdade, aqui tem a ver com um enquadramento, né? Bom, eu optei por fazer um texto, o que eu sei que isso é chato, né? E tem uma consequência meio professoral, pelo menos num primeiro momento, mas eu queria só enfatizar que a ideia é que depois a gente consiga fazer uma discussão. Eu vou tentar alternar aqui entre o meu texto e alguns comentários, né, juntando essas duas partes. Então, catolicismo conservador, é preciso olhar para os católicos, e depois para a gente pensar nas católicas pelo direito de decidir, né. Então, Harumi, obrigado aí, se você puder me dar o tempo, né, eu vou tentar preservar um tempo para a nossa conversa, acho que a ideia é um fórum mesmo. Então, vamos lá, né. Bom, o calor dos acontecimentos da política brasileira, né, na última década, fez com que a gente, todo mundo que é convocado a ser seu intérprete, passasse a atuar escrevendo numa espécie de novo gênero, que é de análise de conjuntura, né? Então, todos nós fomos convocados a fazer análise de conjuntura o tempo inteiro, a cada novo fato dessa série chamada Brasil, que não dá descanso em nenhum momento, né? Eu, particularmente, tenho sido afetado por isso
por conta de uma presença na mídia e tal, e realmente é absolutamente incansável isso de ter que ficar escrevendo sobre, quando você termina o texto, um novo fato que muda tudo, transforma, quase invalida o texto, né? Acho que todo mundo se sente um pouco assim, né? O que significa que a gente tem uma certa urgência em responder aos fatos no calor da hora, né? E, ao mesmo tempo, essa urgência, ela faz com que cada novo acontecimento assuma não só uma certa provisoriedade das interpretações, então as nossas interpretações são necessariamente provisórias, afinal de contas tudo muda muito rapidamente, mas também, e aí me parece ser a pegadinha, né, faz com que a gente imagine que o objeto da política, o objeto em questão, seja completamente contingente, ou seja completamente passageiro, né? E aí eu acho que está a pegadinha, né, de imaginar que aquilo que a gente está discutindo, a interpretação pode ser contingente, a interpretação pode ser conjuntural, mas não necessariamente o objeto que a gente está olhando passa, né? Ele precisa ser focado e pensado numa longa duração, como os historiadores nos ensinam, mas como os antropólogos têm uma certa dificuldade em mergulhar, né? Parece ter sido apenas mais recentemente que as análises, né, ganharam fôlego suficiente para demonstrar a longa duração dos processos descritos, relativizando seu aparente ineditismo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que tudo que acontece parece meio inédito, né? E não é, né? Essa característica também marcou as interpretações sobre política, religião e conservadorismo, fazendo parecer com que a face religiosa do conservadorismo brasileira é evangélica, e por isso tão recente quanto a presença pública desse grupo na política nacional. Embora compreensível, né, quer dizer, eu entendo isso, esse tipo de enquadramento é limitante por duas razões. Tem duas grandes questões aqui que me saltam aos olhos. De olhar só para os evangélicos quando a gente está falando de conservadorismo. Primeiro, é porque ele tende a reduzir a relação entre religião e política à lógica das disputas partidárias, das alianças e das eleições. São aquelas pesquisas que são super oportunas, mas que no final das contas estão lá destrinchando dados de como cada um vai para um lado ou para outro. Basta dizer aí que o ex-governador, né, ex-prefeito agora do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi ministro da Dilma e foi absolutamente alinhado com o Bolsonaro agora. Né? A coisa vai mudando o tempo inteiro. A isso, né, a essa relação entre religião e política na lógica partidária, pode ser atribuído a persistência que os analistas dão aos movimentos de apoio e de ruptura com atores evangélicos, com grupos políticos e com governos. E aí me parece que tem uma certa miopia, né, que está em raramente partir da dimensão política intrínseca à teologia dos religiosos, optando, ao revés, né, por enfatizar as contingências das ações religiosas na política. Então, o meu jogo aqui é pensar a política na religião e não somente a religião atuando na política, né? E o meu segundo ponto, que me faz criar uma espécie de pé atrás com relação a essas análises de conjuntura de muito curta duração, é porque os evangélicos são a face, tudo bem, eles são a face mais visível, a face religiosa mais visível do conservadorismo brasileiro, né, contemporâneo. A força dessa tendência ecoa, no entanto, nas tradições do catolicismo, traço tão fundamental da tradição da formação societária do Brasil e de um certo imaginário social que atravessa suas experiências históricas. Não se trata aqui de uma disputa pela origem ou pelo legítimo credor do que há de elementos religiosos em nosso conservadorismo. Não é disso que se trata. O que está em jogo, para mim, é desfazer as interpretações que tendem a eclipsar, né, acho que a palavra é essa, eclipsar, a relevância do catolicismo nas análises sobre religião e política na contemporaneidade. Né? As influências do catolicismo na formação cultural brasileira não nos permitem abandoná-lo como elemento significativo para compreender os fenômenos políticos atuais. Quer dizer, não pensar em catolicismo aqui é não pensar em Brasil. Né? Se estamos atentos aos substratos societais, né, quer dizer, aquilo que forma de fato a nação, que insistem em permanecer nas estruturas e no imaginário que atravessa o campo religioso, devemos nos atentar ao fator católico para análises mais compreensivas.
Como entender, por exemplo, os ataques às religiões afro-brasileiras por parte de algumas igrejas evangélicas, sem retornar à longa tradição do catolicismo de perseguição à feitiçaria no período colonial, né? Ou relembrar suas práticas deslegitimadoras de outras tradições religiosas nas primeiras décadas do século XX. Tem um modelo aí, né? Tem um modelo católico. Em suma, por mais que a demografia religiosa no Brasil tenha se transformado radicalmente nas últimas décadas, sim, o catolicismo está diminuindo e o mundo evangélico está crescendo, deslocando, então, essa hegemonia católica, isso não necessariamente significa que o catolicismo tenha deixado de ser uma referência balizante das relações sociais no Brasil. Baixou aqui, para quem conhece a referência, o próprio Pierre Sanchis, né? Esse chamamento não significa deixar de reconhecer as profundas transformações culturais da política nacional nesse período mais recente. Mas sim, e esse é o meu objetivo, reenquadrar essas próprias transformações que a política nacional recente está produzindo, a partir daquilo que ela permanece, a partir de suas permanências, né? Um pouco na frase do Salins, né, que é um antropólogo, mas que flerta muito com a história, né? Quanto mais permanece, quanto mais transforma, mais permanece, né? Ou então na poesia do Manuel de Barros, né? Repetir, repetir, repetir até ficar diferente. Então tem a lógica de as coisas se transformam à medida em que elas permanecem iguais, né? Ou para permanecerem iguais. Ou ainda, né? Quanto mais a coisa se transforma, mais ela permanece. Os elementos religiosos do conservadorismo político brasileiro, e eu estou aqui tratando dessa vertente mais autoritária do conservadorismo, né? Tem muitos conservadorismos possíveis, tiveram em movimentos católicos leigos, no início da história republicana, sua fermentação e desenvolvimento. Foi nesse contexto em que as forças pluralizantes da sociedade brasileira ficaram mais evidentes, que a faísca da reação foi acendida. Então, vou voltar para o início do século XX para marcar aí como que o catolicismo se articula com o conservadorismo brasileiro que a gente vê hoje, né? Bebendo de uma tradição contra-revolucionária francesa, tem toda uma linhagem de pensamento e ação antimoderna nesse país, que foi sendo gestada desde a década de 20, entre outros, por atores como Jackson de Figueiredo, Gustavo Corsão e Plínio Corrêa de Oliveira, o último que liderou, em meados da década de 30, um grupo de militantes católicos, incluindo clérigos, né, que desembocou na criação da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP, em 1960, que teve um papel de destaque na direita católica religiosa brasileira, apoiando o golpe civil-militar de 64 e todo o regime ditatorial que a gente viveu, né? Então, depois da morte do Plínio, em 95, Plínio morreu em 95, o último líder da já combalida direita católica, né, o Plínio era esse líder, que era tido como uma espécie de profeta, cultuado como um santo e tal, outro objeto de pesquisa super interessante para ser levado adiante, acreditou-se que as forças do catolicismo conservador tinham desaparecido. Porém, essas forças se rearranjaram a partir da década de 90. E é esse rearranjo que me parece ter produzido um caldo que a gente deve olhar. Inicialmente através do mundo nascente da blogosfera, para quem aqui lembra, no início dos anos 2000 todo mundo tinha um blog, né? E posteriormente via as redes sociais, atores antes marginais, como o próprio Olavo de Carvalho, ganharam força suficiente para mobilizar afetos e imaginários, principalmente entre jovens. Embora o Olavo seja uma outra coisa aqui, mas eu acho que ele entra nesse mundo da blogosfera, né? Com a ebulição das guerras culturais que chegaram ao Brasil, que tiveram nas jornadas de junho de 2013 um momento-chave, e o crescimento da insatisfação com os governos Dilma, condensados na onda antipetista, grupos católicos conservadores vislumbraram uma oportunidade e fizeram coros com algumas tendências evangélicas, formando um caldo de potências apoiadoras de campanha ao poder executivo de um candidato afetivo à sua agenda de costumes. Parece que em 2013, ou naquele período, 2009, desde quando o pastor Marco Feliciano ascende, né, como
como o diretor, o presidente, né, na verdade, não me lembro o cargo, mas acho que é diretor da Comissão Nacional de Direitos Humanos, da Comissão da Câmara de Direitos Humanos, né, e essa, não sei se vocês se lembram disso, mas quando ele ascendeu a essa presidência do Conselho, ele teve o apoio não só do governo Dilma naquele momento, mas também teve o apoio de católicos, né, então parece ter formado ali uma espécie de articulação religiosa entre evangélicos e católicos que estavam nesse mundo do Congresso Nacional, né. Os detalhes dessa história que conecta a tradição família-propriedade, a blogosfera olavista e a adesão dos católicos ao bolsonarismo ainda estão para ser contados, né? Então deixo aí a tarefa para vocês, para nós, né? Por enquanto, o que a gente pode reconhecer é que esse alinhamento se reforça a partir de um horizonte teológico, de uma atitude que eu chamo de psicopolítica, né? Em termos teológicos, os grupos católicos que passaram a demonstrar alguma atuação mais contundente no Brasil nos últimos anos tomaram para si a curiosa missão de recristianizar o catolicismo. Recristianizar, nesse sentido, é sinônimo de restaurar uma espécie de ordem perdida após aquilo que foi levado a cabo pelo Concílio Vaticano II na década de 60. A revolução teológica que se coloca no horizonte desses atores é a contra-revolução e a restauração. Uma luta feita em latim, né? Cuja língua cuja diferença entre restaurar e renovar é apenas um problema de extensão. O radical é o mesmo, né? Nesses termos que se arma a teologia de uma política do conservadorismo. Então aqui eu queria manter a ênfase de que não é qualquer coisa que o próprio Olavo de Carvalho e vários desses do bolsonarismo mais radical, portanto, desse conservadorismo mais presente no nosso cotidiano da política brasileira, se declaram católicos, né? Mas aqui é o ponto, né? Que catolicismo é esse? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Que catolicismo é esse? É o catolicismo que está disposto a denunciar o próprio Papa, né? Denunciar o próprio Papa de uma tradição anticatólica. Então, é nesse espírito que eu digo que é uma atuação contra-revolucionária. Então, a ideia é recristianizar o próprio catolicismo, é devolver ao catolicismo uma tradição que, para esses sujeitos, o próprio catolicismo perdeu. Esse é todo um movimento muito curioso e que passa por essa lógica da restauração, né? Então, tem, de fato, para esses grupos, uma revolução em curso. Mas é uma revolução contra-revolucionária. Uma revolução da restauração, né? De devolver ao catolicismo aquilo que ele perdeu. Se há algo novo nessa atitude, ele não está nos seus efeitos para o campo da religião, mas sim nos contornos da linguagem política que ela assumiu no século XXI. Há anos estamos diante de um processo de alinhamento entre grupos católicos e grupos evangélicos que têm conseguido articular suas reivindicações na lógica de cidadania. Testemunhamos a emergência daquilo que o sociólogo argentino Juan Marco Vadione tem chamado de cidadania religiosa. Acho que essa é uma categoria muito legal, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ela. Como exemplo, basta lembrar da pauta relativa à chamada ideologia de gênero, né? Um tema cuja mobilização inicial foi sobretudo católica. Essa história começa no Vaticano, essa não é uma história brasileira, isso não é uma jabuticaba brasileira, isso é um processo que acontece em muitos países, e a gestação disso foi no seio do próprio catolicismo, né? Com ela, não se abandona o debate secular, impondo a ele contornos religiosos, mas se assume uma espécie de secularismo estratégico, né? Capaz de acomodar a defesa por uma ordem moral do universo em termos de direito, o direito da maioria cristã. Vou voltar sobre isso logo mais. É assim que a vontade teológica da restauração ecoa na atitude política de reivindicação desse novo tipo de cidadania. Se é a nova direita que nos interessa aqui, como analistas, é preciso a gente reconhecer os ecos da história que nela ressoam, né? E nesse caso, poucos passos são possíveis enquanto a força do catolicismo conservador estiver eclipsada em nossas reflexões. Bom, eu queria destacar aqui alguns pontos, né, sobre essa conversa toda.
Então, o primeiro ponto que eu queria marcar é justamente que é preciso olhar para o catolicismo, porque o meu argumento, me alinhando com outros colegas, é que tem uma espécie de raiz do conservadorismo brasileiro que não somente orienta, dá um caldo histórico, mas como dá um modelo de atuação de vários atores desse conservadorismo que a gente vê na política atual. Talvez a grande novidade seja que quem tem força do ponto de vista político hoje, como articulado, são os grupos evangélicos. Mas isso não significa que os católicos se furtem de estarem junto com eles nessa atuação política. Então tem uma espécie de alinhamento católico-evangélico nessa atuação que é muito significativa e que ainda está aí para ser explicada. A gente fala com alguma frequência da bancada evangélica, mas raramente a gente se dá conta dessa espécie de atuação católica diante desse mundo, desse caldo político que a gente tem vivido. E aí me parece que o exemplo daquilo que ficou chamado como ideologia de gênero nas escolas é o exemplo máximo, né? Quer dizer, isso é coisa do Vaticano. E aí eu não estou, enfim, não é uma teoria conspiratória, né? Não é coisa de Illuminati. Então, é coisa do Vaticano porque foi formulado justamente dentro de uma conferência episcopal, né? É preciso olhar para isso. E aí os evangélicos aderem a essa lógica, né? E aqui tem um movimento muito curioso que me parece que também merece destaque. E aí vou juntar um pouco evangélicos e católicos para a nossa conversa posterior, né? Os evangélicos tiveram até os anos 2000, né? Quando a gente foi fazer o censo de 2010, o NER, né, que a Wanda participou e está articulado de alguma maneira, né? O IBGE veio fazer uma consulta para a gente. Então a gente deu uma espécie de consultoria para o IBGE, né? O IBGE ia fazer o censo, né, de religiões, e basicamente a gente tinha o seguinte quadro. Até os anos 2000, quando o IBGE batia nas casas para fazer o censo, perguntava qual é a sua religião, né, as pessoas respondiam a partir da sua filiação. O crescimento evangélico estava relacionado com o nome de igrejas. Então, né, olhando aqui, batia lá na casa da Maria Antônia, e aí, qual é a sua religião? Eles falaram, eu sou da Universal. E aí o que a gente via, então, era uma explosão da Universal dentro do censo. No censo de 2000, todo mundo esperava que essa explosão da Universal continuasse. Então, continuasse ascendendo. Mas aí aconteceu uma coisa curiosa. Eles bateram de novo na casa da Maria Antônia, e aí ela passou a responder, eu não sou da Universal, mas eu sou evangélica. Então tem uma espécie de identificação muito mais genérica com relação ao evangelismo. Isso me parece ser um dado importante por várias razões. É importante porque, primeiro, diz algo sobre esse mundo evangélico, que passou a funcionar, depois dos anos 2000, numa lógica de circulação. Então, se antes Maria Antônia ia só na Igreja Universal, depois de um determinado momento, os evangélicos passaram a circular entre igrejas, e essa circulação passou a criar uma espécie de identidade mais genérica. Eu sou cristão, né? Outra frase que a gente se habituou a ouvir a partir dos anos 2000, ou eu sou evangélico. Nessa história toda, tem um processo aqui muito curioso, que é o seguinte, os evangélicos saíram de uma lógica de minoria, né? Somos uma minoria religiosa, e passaram para uma lógica, o Johnny Buriti, nosso colega lá de Pernambuco, tem escrito bastante sobre isso, de majoritização. Então você sai de uma pauta, nós somos uma minoria perseguida, e de fato foram uma minoria perseguida pelo próprio catolicismo durante décadas, e depois eles se impuseram como a grande maioria. Estou querendo dizer com isso o quê? Estou querendo dizer com isso basicamente que os evangélicos acionaram, e junto com os católicos, o lugar de a grande maioria da nação. Já que nós somos a maioria, nós temos a prerrogativa de colocar a pauta moral desse país. Porque nós somos a maioria. Esse país não pode ser conduzido por necessidades, por demandas de uma minoria. Afinal, você tem que ser governado pela maioria. Mas aí tem uma coisa um pouco estratégica, né? Que é quando, ao mesmo tempo, que você passa para esse campo de uma maioria cristã, e por isso o Brasil é uma nação cristã,
Em determinados momentos, quando é oportuno, esses mesmos grupos rogam para si o lugar da minoria mais perseguida do mundo. Então, eu escrevi um dos textos últimos aí para o Estadão, que foi justamente pegando as falas do Marco Feliciano, que é um ator-chave nessa história toda, mostrando como que ele vai acionando essa ideia de que os cristãos são a minoria mais perseguida, são a minoria mais perseguida do mundo. Então, assim, é o grupo mais perseguido do mundo, são os cristãos. E aí os exemplos são Oriente Médio, etc, etc. Então, é muito curioso esse jogo retórico em que, ora você é a maioria, ora você é minoria. Minoria perseguida que precisa ser, portanto, resguardada. Também queria destacar aqui que a gente entrou num beco sem saída nessa história da agenda moral, religiosa, católica, evangélica, conservadora no Brasil, na medida em que, por exemplo, retomando, né, o argumento da ideologia de gênero. Essa conversa da ideologia de gênero, ela vem no processo mais recente do Brasil, na sequência de um outro debate, que foi uma controvérsia pública envolvendo ensino religioso nas escolas. Se lembram disso, né? Quer dizer, ensino religioso nas escolas públicas do Brasil. Nos anos 2000 a gente falava bastante sobre isso, tinha várias pesquisas sobre isso. Ensino obrigatório, pode ser obrigatório, não pode, que tipo de coisa vai ser ensinado, quem pode ser o professor, enfim, várias questões. O argumento da esquerda era mais ou menos o seguinte: religião é algo de foro íntimo, portanto não deve estar na escola. Isso deve ser ensinado nas casas, conforme o desejo dos pais. O que os religiosos fizeram num debate sobre ideologia de gênero foi exatamente a mesma coisa. Dizer, olha, ensinar gênero é algo de foro íntimo. Isso não é não é na escola que isso deve ser ensinado. Isso é dentro de casa. Então, é só para mencionar aqui que tem uma certa simetria nesse modo de ação que é muito curiosa, né? E que coloca a gente, de fato, num lugar racional, né? Quer dizer, de crítica, difícil de ser resolvido, né? Não é tão banal assim essa história toda. Poderia mencionar outras controvérsias envolvendo agentes religiosos nessa atuação mais pública. Depois eu vou falar por que eu estou falando disso, né? Nessa atuação mais pública, não sei se vocês se lembram também, uma controvérsia que ficou muito clara alguns anos atrás, que tinha a ver com a cura gay, né? Quer dizer, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia se meteram nisso, pode ou não pode. E aí, outra quiprocó imenso, né? Porque as colegas, né, os colegas que estudam gênero, sexualidade, estão há anos escrevendo nas ciências sociais, na história, enfim, nas ciências humanas, a lógica de que, olha, gênero não é um elemento marcadamente biológico, mas é parte de um processo de construção subjetiva, né? Quer dizer, tem um processo de subjetivação que faz com que eu me identifique de uma maneira ou de outra. Não tem nada de natural, quer dizer, não tem nada de... não tem um gene, não tem nada disso que determina o meu lugar na minha experiência de gênero. Afinal, né, esses colegas do campo dos estudos de gênero estavam marcando o tempo inteiro que é muito perigoso quando a gente embarca nessa coisa do argumento da naturalidade, da biologia dos fatos. A gente sabe para onde isso levou a gente no nazismo, né? Então, enfim, tem um argumento aqui de uma construção. O que os evangélicos / católicos fizeram nessa história da cura gay? Eles criaram suas próprias faculdades de psicologia, aderiram ao argumento gênero é uma construção subjetiva e disseram, já que é uma construção subjetiva, pode ser revertido. Com isso, eu estou querendo mostrar duas coisas. Primeiro, que não é um debate banal, e segundo, mais importante do que isso, que o argumento não necessariamente é religioso. Tem uma espécie de... tem uma lógica secular nessa história. Os evangélicos, os católicos estão operando numa lógica da psicologia. Eles estão debatendo nesse campo que tem a ver com argumentos e com teorias que nós próprios estamos produzindo. Eu acho que isso cria um pouco, dá dimensão para a gente, né, do
o tamanho da encrenca, né, e que não tem nada de óbvio nessa história toda. Bom, estou traçando isso, a gente pode voltar a essa história da cidadania religiosa, esses movimentos católicos evangélicos se articulando, né, mas eu vou agora passar para o caso das católicas, né, estou atento aqui, Harumi, vou voltar para os casos das católicas, né, para a gente ter um tempo ainda para discutir. Bom, o caso das católicas é um caso muito mais recente e me parece muito emblemático. As católicas pelo direito de decidir, né, eu vou falar disso aqui no texto, mas só uma contextualização, uma das ONGs mais antigas do Brasil, em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas das mulheres. São mulheres que atuam de modo bastante articulado em vários países da América Latina. É uma ONG das mais respeitadas, enfim, super articulada, é modelo também para outras ONGs. E, bom, eu vou ler o texto para contar a controvérsia que aconteceu. No dia 20 de outubro, né, quer dizer, agora, 6 meses atrás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu uma decisão que combinaria melhor com o timbre da Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano do que com o de uma corte laica brasileira. A partir daquela data, segundo a determinação dos desembargadores, né, porque isso é segunda instância, isso não é primeira instância, é segunda instância, ou seja, foi decidido, escalou, e aí os desembargadores, na segunda instância, deram essa sentença. Não é sentença, na verdade, Bom, enfim, me escapou aqui. Logo eu chego no texto. Acórdão, né, é um acórdão. A partir daquela data, segundo a determinação dos desembargadores, as católicas pelo direito de decidir, uma das mais antigas e atuantes ONGs do país em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, ficavam proibidas de usar o termo católicas em seu nome. A situação é essa, né? Nenhum material produzido por elas pode conter o adjetivo, e nenhuma de suas integrantes tem o direito de se identificar assim publicamente, sob pena de multa diária de R$1.000. Para fundamentar a decisão, os desembargadores citaram, eu tive o desprazer de ler o acórdão, os desembargadores citaram, entre outros argumentos e referências, um artigo de jornal escrito pelo Lago de Carvalho, guru da extrema-direita, novamente aqui nessa conversa. A decisão respondia a uma ação movida pelo Centro Dom Bosco de Fé e Cultura, outro lugar que precisa ser estudado, né? Organização ligada à direita católica, cuja missão, segundo seu site, é a de, eu cito, formar soldados de Cristo por meio da via espiritual e intelectual para atuar na cultura defendendo a verdadeira fé. Verdadeira fé, leiam aqui aquela história contra-revolucionária de recristianizar o catolicismo. A história do Centro Dom Bosco se cruza com a mais recente onda conservadora da política nacional. E o confronto de seus associados com defensoras de direitos sexuais e reprodutivos precede o conflito judicial provisoriamente resolvido pelos desembargadores. Né? Em agosto de 2018, conforme a reportagem na época da revista Época, um grupo de integrantes do Centro Dom Bosco do Rio de Janeiro organizou uma manifestação que tinha como objetivo imediato, cito, converter abortistas e defender a tradição da igreja, né? Reagiam à convocação para aquele mesmo dia de demonstrações públicas indefesas ao direito ao aborto. A longo prazo, o grupo religioso conservador almejava, eu cito, recristianizar o Brasil e o fim do Estado laico. A passeata seguiu pela Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, em direção à Igreja da Candelária, marco histórico aqui da cidade. Né? Dela participavam manifestantes carregando cartazes com imagens de fetos mortos, monarquistas rezando em voz alta e senhoras de organização pró-vida. Muitos vestiam camisetas estampando o apoio ao então candidato Jair Bolsonaro. Na Candelária, a marcha do Centro Dom Bosco foi recebida por aplausos. Isso porque manifestantes em apoio à passeata já se concentravam nas imediações. Haviam sido convocados por outra ativista, vejam só, Sarah Winter. Né? As coisas vão se cruzando, né? Reunidos, afinal, em uma única passeata, os grupos se dirigiam à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, mas não sem antes demonstrar uma espécie de disposição simbólica para proteger o patrimônio da igreja.
deixando à vista alguns bastões, escudos e até espadas ao melhor estilo medieval. Não houve confronto, porque não havia qualquer outro grupo na praça, ou dirigindo-se a ela tampouco naquele local. Uma manifestação em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos convocadas para o mesmo dia da cidade, mas que não tinha nada a ver com aquele lugar. Uma das articuladoras da marcha do Centro Dom Bosco era advogada do grupo, e à época também pré-candidata a deputada federal, que foi eleita, Cristiane Tonieto. Então, com 27 anos, ela seria eleita deputada poucos meses depois pelo PSL, angariando quase 39 mil votos. Né? Foi nessa onda do PSL aqui do Rio, junto com ela, aquele Daniel sei lá o quê. Na função de advogada do Centro Dom Bosco, Tonieto foi responsável por ajuizar a ação indenizatória contra o grupo de humor Porta dos Fundos. A ação contra o Porta dos Fundos foi dela, dessa cidadã. Numa reação aos vídeos satíricos com temas religiosos promovidos pelos comediantes. Nota-se, portanto, que a ação recentemente julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo não foi um episódio isolado. Ao contrário, para os membros do Centro Dom Bosco, tratava-se de mais uma etapa em sua missão maior de proteger o cristianismo e cristianizar o Brasil. No banco dos réus estavam as católicas pelo direito de decidir, que além de atuarem na promoção de direitos à saúde da mulher e da escolha sua própria gestação, também defendem o Estado laico. Articuladas em uma rede internacional que congrega associações do mesmo tipo em outros 12 países, as católicas têm presença frequente em manifestações públicas, além de destacada atuação em audiências sobre a criminalização da interrupção voluntária da gravidez. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é uma peça de 60 páginas que acaba por confundir quem a lê sobre a natureza da corte, se eclesiástica ou se civil. A decisão que fundamenta proíbe as católicas de se apresentarem como católicas, um novo marco no judiciário brasileiro. Para além dos casos dos juízes que se tomam por Deus, agora há quem se otorgue a competência de dizer quem pode ser fiel. A acusação do Centro Dom Bosco argumenta que o uso do termo católicas pelas católicas é ilícito, uma vez que, cito o acórdão, isso é decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, segunda instância. Homicídio de bebês nos úteros das mães. O que estaria em, cito, descompasso com a doutrina absolutamente clara da Igreja. E prossegue em letras garrafais. Cito, no que diz respeito à fé, os católicos não são democráticos. Se católica fosse, a organização estaria em plena comunhão com a Igreja. É estranha para verdadeiros católicos a afirmação professar sua fé de forma como bem quiserem ou entenderem. As representantes do grupo recorrido podem professar a fé que quiserem, mas, em letras garrafais, não são católicas. Exclamação. Sentença, gente. Para qualquer analista minimamente familiarizado com a literatura especializada no tema, o equívoco é elementar. Confunde-se catolicismo com a Igreja Católica. O catolicismo é maior que a Igreja Católica. Afinal, alguém com honestidade intelectual se autorizaria a dizer que os 64% dos autodeclarados católicos no último censo do IBGE se alinhariam integralmente com o que roga o direito canônico e o catolicismo oficial da Igreja? Se esse fosse o caso, não haveria católicos que nunca frequentam missa, nem aqueles que eventualmente participam de sessões espíritas. Não haveria nenhuma tradição popular, de religiosidade popular, nem lugar para a missa para a massa dos quase 35% de autodeclarados católicos que, não obstante, se dizem simpáticos a outras tradições religiosas. O Tribunal de Justiça, ao acolher e decidir favoravelmente a denúncia de heresia, né, para dizer o nome que as coisas têm e que deveria ter sido dado ao processo, afirmou que a ilicitude das católicas se declararem católicas é autoevidente. Segundo a sentença, eu cito, há pública, notória e total incompatibilidade com os valores mais caros adotados pela associação autora
e pela Igreja Católica de modo geral universal, segundo a qual não depende de prova de fatos. A sentença corre nesses termos, às vezes nem sequer provas dos fatos são necessárias, ou seja, uma sentença que diz que não precisa de prova. Estou terminando. Vale perguntar, é claro, quais seriam os católicos dignos de nome. Mas a sustentação da sentença percorre outro caminho, optando por deixar claro quem não seria católico. É imbuído desse espírito inquisidor que o magistrado afirma na decisão que, cito, segundo o direito canônico, quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sentate, em latim, óbvio. Aquele em que o fiel incorre no momento em que comete a falta previamente condenada pela religião. Se traduz em inegável desserviço à sociedade, não interessando a quem quer que seja a existência do grupo com um nome que não corresponda à sua autêntica finalidade. E continua em juridiquês. Reitere-se que a referida doutrina da Igreja é absolutamente clara, notória e pública sobre o 5º mandamento, não matarás, previsto na Bíblia, em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Se na decisão fica claro quem seriam os verdadeiros católicos, o Pontifício Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se furta em afirmar qual deve ser o lugar e o comportamento adequado das mulheres católicas. O relator cita o padre Paulo Ricardo, um líder conservador dentro da Igreja, ao registrar a decisão. Cito mais uma vez a decisão. O mesmo se diga em relação à pretendida equidade de gênero nas igrejas, como se a Igreja não guardasse um papel sublime, mas específico e próprio às mulheres. Sem equidade de gênero, e mais importante ainda, como expresso na decisão, ainda citando o padre Paulo Ricardo, obedientes. Cito a decisão. Eva ouviu um anjo mau no paraíso, desobedeceu a Deus, e com aquele ato entrou no mundo da escravidão e do pecado. Maria, no outro jardim, ouviu o anjo Gabriel e obedeceu. Eis aqui a serva do Senhor. E nunca uma mulher foi tão absolutamente livre e desapegada. É por isso que ela é chamada de a mais feliz de todas as mulheres, a bem-aventurada. Não satisfeito em interpretar o Gênesis, o relator evoca em sua decisão a unânime oposição pública ao aborto, ele que está falando isso, né, por parte dos verdadeiros católicos. Cita como destaque nos autos a percepção de 2 desses verdadeiros fiéis sobre os direitos reprodutivos. Novamente, o padre Paulo Ricardo, acompanhado agora de Olavo de Carvalho, bastiões destacados da fé, segundo a sentença. A opinião de Olavo é extraída de uma coluna publicada por ele no jornal O Globo em 2005. Eu cito o Olavo de Carvalho. Cá, com os meus botões, acho mesmo que os seres mais desprezíveis do planeta são aquelas senhoras e senhoritas que querem que tenhamos peninha delas porque a igreja malvada não as deixa matar seus bebês. O do segundo, né, o padre Paulo de Carvalho, Paulo Ricardo, tem áreas um pouco mais escatológicos, né? O aborto é simplesmente o autógrafo do demônio no ventre das mulheres, porque ele é o primeiro abortista, o demônio. A decisão, aqui eu estou terminando mesmo que esdrúxula, abre um grave precedente ao judicializar o direito à autoidentificação. Além disso, ataca uma das ONGs mais antigas e organizadas do país em defesa do direito sexual e reprodutivo das mulheres. Cerca de 2 semanas depois, uma outra decisão sobre um caso de estupro em Santa Catarina veio a nos lembrar, mais uma vez, de resto, de que a sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo não era um caso isolado, excepcional. Não sei se vocês se lembram disso, né? Um caso de estupro em Santa Catarina, enfim, um vídeo. Né? Em um intervalo de 15 dias, brasileiras que lutam pelo próprio direito tiveram sua ação cerceada, enquanto uma vítima de abuso era atacada ao buscar a justiça. Daí a necessidade de tentar entender a recente onda conservadora no país, o que exige, por sua vez, olhar para a atuação de grupos católicos que dela participam. Aliás, grupos considerados católicos, justamente porque se autodenominam assim.
o que não os impede, como qualquer católico, de ocasionalmente deixarem de seguir o mandamento fundamental de amar ao próximo ensinado por Jesus. Bom, eu vou ficar por aqui, mas eu acho que aqui a gente consegue armar um pouco esse caldo que a gente está cercando, né, de cruzamentos, aí, como a Gabriela está falando, né, são muitos cruzamentos mesmo, e deixar como sugestão, né, para a gente pensar sobre o catolicismo, porque tem muito pano para manga aí para pensar de fato sobre política no Brasil, né? Não são só os evangélicos, tem muita coisa aqui para pensar. Obrigado, gente.